Amém. Aí eu respondo as críticas, desse jeito aí, ó. Me criticando aí, faz um gol desse aí então. Faz, caraca! Um gol desse aí, pra nós ver. Eu sou de Deus, Jesus Cristo, estou sendo cristão toda vez. Sim! Eu sou o melhor do mundo. Todo mundo fica me criticando aí, porque eu falo que eu sou o melhor do mundo. Eu sou o melhor do mundo, pronto mesmo. Pronto, se Deus quiser. Se eu não for, pronto, se Deus quiser. Mas eu sou, falar a verdade. Já reparou que ultimamente na internet o que mais se fala é no Luva de Pedreiro e nas suas desavenças com o seu ex-empresário? Quem está certo, quem está errado, quem vai levar a melhor nas disputas judiciais? Claro que o objetivo aqui não é mostrar quem vai levar a melhor e se o seu ex-empresário realmente o enganou, porque quem decidirá isso é a justiça. A decisão da justiça será a mais justa neste caso? Nem sempre o resultado final no Tribunal de Justiça retrata o que realmente aconteceu, e muito menos as intenções dos envolvidos. Veja ainda neste vídeo o porquê e o que a Bíblia revela sobre esta situação. Porque uma grande parte dos vídeos do YouTube fala sobre este caso do Luva de Pedreiro? Um principal e primeiro motivo é que o Luva de Pedreiro tem quase 20 milhões de seguidores. Se ele tivesse apenas 20 mil, nem empresário teria, muito menos pessoas querendo falar sobre ele. E isso faz parte do sistema capitalista em que vivemos. E não é de hoje que isto acontece. Veja este trecho do livro de Provérbios que fala claramente sobre esta situação. Havia uma pequena cidade, com poucos homens. Um rei poderoso veio contra ela e a sitiou, e construiu contra ela grandes obras de cerco. Achava-se ali um homem pobre, mas sábio, e ele salvou a cidade com a sua sabedoria. No entanto, ninguém se lembrou daquele homem pobre. E eu disse para mim mesmo: a sabedoria é melhor do que a força. Apesar disso, a sabedoria do pobre é desprezada e as suas palavras não são ouvidas. E isto todos nós concordamos. Pessoas com poucos recursos tendem a ser menos valorizados do que pessoas com muitos recursos. Veja, por exemplo, o quanto se fala do Elon Musk ultimamente. Por quê? Obviamente, por ser o homem mais rico do mundo. Assim, muitos têm interesse em saber sua história e o que ele fez para ser o homem mais rico do mundo. Com Luva de Pedreiro é algo parecido. Muitos querem saber o segredo dele, de se tornar tão famoso e influente em pouco tempo. Mas com um agravante a mais. Muitos querem saber o desfecho da suposta injustiça que ele vem sofrendo, o que gerou revolta e também curiosidade para saber o resultado dessa disputa. O resultado será justo dessa disputa? Pode ser que sim, mas existe uma grande chance também de não ser. Veja outro trecho de Provérbios. Depois, deixe seu comentário abaixo se você já passou por isso ou conhece alguém que já passou por injustiça no tribunal do júri ou injustiças na vida mesmo. Mas antes, pessoal, vou pedir para você, caso ache esse conteúdo relevante e goste do vídeo, para curtir e se inscrever no canal. Agradeço aí pelo incentivo. Não se apresse para entrar numa disputa judicial, pois o que você fará depois, se o seu próximo o humilhar? Resolva a sua causa com o seu próximo, mas não revele o que lhe confidenciaram. Caso contrário, quem escuta o envergonhará, e você não poderá retirar o mau relato que espalhou. O texto deixa claro que mesmo se você tiver razão numa disputa judicial, não quer dizer que você necessariamente ganhará essa disputa. Você poderá ser surpreendido com provas plantadas, ou mesmo uma interpretação maldosa do excelente advogado adversário que consegue reverter situações adversas. Assim, mesmo com razão, uma causa ganha
pode ser perdida. Por isso que muitas vezes um acordo com o adversário antes de um julgamento no tribunal pode ser a melhor saída. Mas, obviamente, nem sempre este é o caso. Por isso é importante sabedoria para saber discernir cada situação, principalmente em casos complexos, como este, por exemplo. Veja esta notícia, no mínimo curiosa. A juíza que comandava o processo de luva de pedreiro contra Alan Jesus deixou o caso neste sábado, julho de 2022. De acordo com o jornal Metrópolis, a magistrada não faz mais parte do caso, que pede o desligamento do influenciador do contrato assinado com o ex-empresário. Há 2 semanas, Luva de Pedreiro firmou o contrato com novos empresários, dentre eles o ex-jogador de futsal Falcão. Contudo, apesar de ter assinado com outros agentes, o influenciador não havia rescindido com Alan Jesus. Contrato este que tem uma multa de cerca de 5 milhões de reais. O processo corre em segredo de justiça e a mudança da juíza se deu por conta da mesma ter sido julgada incompetente para seguir no caso. Alan Jesus intimou Luva de Pedreiro neste sábado, 9/7/2022, quando o influenciador desembarcou no Brasil após viagem para Marrocos. Para o atual empresário Falcão, esta ação foi totalmente desnecessária, pois para ele esta é uma forma abusiva e desnecessária de pressionar e constranger o garoto. Assim, todo cuidado é pouco. Não tem como ter a garantia total de que a justiça será feita, mas não cabe a cada um julgar o caso, mas sim o sistema judiciário. Até na Bíblia, Jesus fala para pararmos de julgar, porque afinal, não sabemos de todos os pormenores envolvidos em cada caso. O melhor mesmo é cuidar dos nossos próprios assuntos e não nos intrometermos nos assuntos dos outros. Obviamente que a curiosidade humana é grande e não tem nada demais em acompanhar esses casos, mas apenas isso já é suficiente. Então, vou pedir para você, caso ache esse conteúdo relevante e goste do vídeo, para curtir e se inscrever no canal. Agradeço aí pelo incentivo.